Não. Houve uma derrota militar, forças libertadoras chegaram a Pretória e derrubaram o regime de apartheid? Não. Ele se desmontou por dentro. Ou seja, ele não teve mais condições de se sustentar e ele abriu negociações para garantir que a sua superação não fosse por uma via revolucionária, mesmo, né? Por uma via popular. E aí ele diz, vamos negociar a saída dessa situação. O cenário que eu vejo quando as pessoas me perguntam sobre o que eu imagino que possa ocorrer, é um cenário dessa natureza. Israel não será derrotada militarmente. O poderio do exército de Israel é superior não apenas ao dos palestinos, mas de todos os países árabes. Não é superior ao do Irã, mas o Irã não irá a uma guerra contra Israel. Não há qualquer condição de ir além do que já aconteceu, que é, vamos dizer, troca de ataques táticos. Não tem condição. O Irã não tem fronteira com Israel. A Israel tem armas atômicas. A Israel não pode usar as armas atômicas na Palestina, porque seria autodestruição. Sim, mas ele pode usar armas atômicas no Irã. Mas o Irã também tem... Os Estados Unidos funcionariam como uma força de contenção do Irã. Não existe essa hipótese. Israel não será derrotada militarmente. Mas o que nós assistiremos será uma conjugação de vários fatores que levarão o regime sionista a uma crise brutal. E isso já está acontecendo. A resistência palestina é um dos fatores. Israel tem um exército poderosíssimo que pleiteia o objetivo de destruir o Hamas e a resistência palestina, e lá se vão... Mais de um ano e meio. 19 meses, nós estamos indo para 2 anos, gente. E não consegue? E que condições faltam para colocar o Netanyahu na mesma cadeira do Milosevic? Lembra? O Israel ainda tem um grau de proteger Milosevic. Milosevic ele foi visto como um inimigo por todo o Ocidente, no momento em que a União Soviética estava destruída e a Rússia não era mais um jogador importante no mundo, que vivia aquele período do Yeltsin muito fraco, a China não queria se meter em situações internacionais, então ali era uma situação distinta. O Netanyahu tem forças ainda, forças internas, porque ele tem maioria parlamentar, porque ele tem uma coalizão ainda forte de partidos. Ele tem força externa por causa do lobby sionista, nós não chegamos neste grau. Mas ele está perdendo capital político. E está perdendo capital político por conta da resistência palestina, ele não consegue destruir a resistência palestina. Saiu um dado outro dia de que um dos números que mostrava o número de mortos pelo exército israelense era de 17 mil combatentes. É o informe de inteligência americana. O Blinken, antes de sair do governo, o secretário de Estado norte-americano, informou que a CIA quantificava que o Hamas tinha perdido 17 mil combatentes desde 7 de outubro e recrutado novos 13 mil. Ou seja, ficou praticamente 1 para 1. Então eles não conseguem destruir o Hamas. Eles não conseguem destruir a resistência. E eles estão agora aumentando o recrutamento para ampliar os seus efetivos militares. Porque ali não adianta você jogar bombas. Para você ocupar o território, você precisa ter infantaria. Então você precisa de mais soldados. E o percentual de jovens, mulheres e homens, que se recusam a lutar, está crescendo. Isso aconteceu também na Guerra do Vietnã. Sim. Isso aconteceu na Guerra do Vietnã. Então, isso já é um sintoma de que o regime sionista vai perdendo rigidez. Na Guerra do Vietnã, as mulheres tiveram um papel fundamental também. A gente vai ver esse papel das mulheres dentro de Israel, as israelenses? Sim, Israel, tanto homens quanto mulheres, estão obrigados a um serviço militar de 3 anos. 3 anos homens e 2 anos as mulheres. Então, esse movimento de se recusar de recusar o alistamento, ele é tanto de homens quanto de mulheres. Tem muitos depoimentos tem muitos depoimentos já correndo de garotos e garotas que dizem não à guerra, que se recusam ao alistamento. Isso é um elemento.
a resistência palestina, a recusa ao alistamento, a deterioração da imagem internacional de Israel, a mutação, embora lenta, dos países árabes, porque os países árabes começam a ter um baita problema. Então, exatamente, eu apoio dos países árabes. Então, isso é um processo. Os países árabes começam a ter problemas. Qual é o problema? As massas muçulmanas desses países árabes são solidárias à Palestina. E essas massas muçulmanas exigem que os países árabes, que os governos árabes façam alguma coisa. E esses governos árabes, que antes simplesmente viravam as costas, agora são obrigados, ainda que sejam faz de conta, a passar alguma mensagem para as massas que exigem que algo seja feito contra Israel. Então você teve um episódio impensável há alguns anos, que foi uma reunião da Liga Árabe em fevereiro ou março, logo depois que o Trump apresentou aquela proposta de esvaziar Gaza e transformar num resort dos Estados Unidos. A Liga Árabe disse negativo, não concordamos com isso e nós vamos assumir a reconstrução de Gaza. Isso era impensável. Um episódio é pouco. Sim, mas era impensável alguns anos atrás, porque há uma pressão popular dentro desses países. Né? Então, isso é um conjunto. Mesmo o comportamento dos Estados Unidos, prestemos atenção nos últimos dias. O conflito entre Trump e Netanyahu se aguça. Porque o Trump quer cessar fogo. Porque, para sua lógica geopolítica, o cessar-fogo é importante. Para o público interno norte-americano é importante. É o principal, acho que calcanhar de Aquiles hoje do governo dos Estados Unidos é a causa palestina. Claro. Então, o Trump quer o cessar-fogo. O Trump negociou diretamente com o Hamas a libertação de um refém israelense-americano. Deixou o Netanyahu enlouquecido. Sim. Dizem muitas fontes que o Trump não atende mais o Netanyahu. O Trump está abrindo negociações com o Irã quando o que Israel queria é que os Estados Unidos aceitassem que Israel atacasse militarmente o Irã e destruísse sua infraestrutura nuclear. Então, isso também pode ser uma novidade nos próximos dias ou semanas, porque, veja, o Trump foi ao Oriente Médio e não foi a Israel. Ele foi à Arábia Saudita, foi ao Catar e não foi a Israel. Então, as condições vão avançando para uma crise do tipo sul-africana para o regime sionista. Embora ele seja militarmente imbatível, como a África do Sul também era, né? Embora seja um regime que controle a sociedade israelense, como o regime do apartheid também controlava, há uma deterioração. E essa deterioração está ganhando velocidade. Embora o drama do povo palestino seja cada vez maior. Embora o morticínio, a carnificina, sejam cada vez maiores. E não é uma novidade na história isso, né? Mas interessante a leitura. E remontando o que a gente comentou mais cedo no podcast. O regime sionista hoje é que dia? Hoje é dia 15. O Estado de Israel faz hoje 77 anos. Se hoje é dia 15. Hoje é dia 15. É, 77. Faz 77 anos. Não chegará a 100 anos.